Ok. Então, meus caros, né, boa noite a todos. Gostaria de parabenizá-los novamente por mais uma aula que nós estaremos aplicando aqui na disciplina de Gênese, Morfologia e Classificação de Solo. Ok? Essa aqui é a nossa terceira aula e nós vamos falar um pouquinho sobre pedologia, né? Igual a Gênese mais Morfologia. Primeiramente, o termo gênese, né? Vem do quê? Vem de início, né? Então, ou seja, estudar ali a aplicação do desenvolvimento do solo, a partir de um material de origem até o presente estágio, sendo capaz de predizer ali a sua evolução. Então, a ideia da discussão da disciplina de Gênese é compreender a origem do solo, as características que este podem ser formado com base no seu material de origem. Quem é o material de origem do solo? Na sua grande maioria, né, são as rochas, especificamente. Então, para que ocorra ali a gênese, né, nós precisamos entender os fatores, os processos de formação do solo, como nós viemos discutindo aí ao longo das aulas. Professor, quais são os fatores, né? Vamos relembrar aqui. Os fatores são 5. É o material de origem, né? Que é a rocha. O segundo é o clima. O terceiro é o relevo, ou a topografia local. O quarto são os organismos, né? E o quinto, o relevo. Então, esses 5 fatores, eles atuam simultaneamente, ok? O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, no local, para você poder descrever ali o tipo de solo. Porém, nós também temos que definir e caracterizar os processos de formação do solo, como já foram explicados. Quem são esses processos? Nós podemos escrever o processo como adição, adicionar, colocar, né, que é o processo de inserir no local. Remoção é o processo de retirar, excluir. Translocação, né, também retira, escoamento. E transformação. Então, nós temos lá os processos: adição, remoção, transformação e translocação. Ok? Olha que coisa interessante, né? Porque a partir desse momento que nós começamos a entender essas relações, nós vamos entender que existem alguns processos considerados como específicos. Quais são os processos específicos? Nós temos ali o processo de latolização, nós temos o processo de podisolização, o processo de gleisação, salinização, flintização, né? E assim vai. Então, existem vários processos interessantes que nós precisamos entender para caracterizar o solo. Bem, uma vez que eu defino, que eu caracterizo ali a relação da gênese, né? Agora eu preciso entender especificamente a questão da morfologia. O que a morfologia estuda? Vamos lá. Ela estuda as características morfológicas do solo, que são características visíveis ou perceptíveis por manipulação. E é isso. São aquelas características que você vai conseguir definir observando e aquelas características que você vai conseguir definir usando o tato, manipulando, trabalhando com as mãos, através de um método de padronizado, né? Descrevendo a aparência do solo no campo. Bom, uma vez que vocês trabalhem e aprenderem a utilizar, essa aqui é uma ferramenta extraordinária. Por quê? Porque ela te fornecerá informações no campo de forma gratuita. Por quê? Porque você não paga para você visualizar, você não paga para manipular. Então você consegue obter informações que vão ajudá-lo a tomar decisões no campo de extrema importância. Por que eu preciso usufruir dessas informações?
Quanto maior a quantidade de informação que você conseguir obter em relação a determinada área, menor será a probabilidade que você vai ter de errar na hora de tomar uma decisão de como utilizar aquela área da forma mais correta possível. Bem, dentro do contexto, né, dessas relações básicas, nós precisamos entender que o processo de os fatores de formação e o processo de formação do solo, eles auxiliam ali no desenvolvimento, né, de um pedal. Professor, mas o que é um pedal? Um pedal é um termo conceitual para definir uma determinada área de solo, ou seja, é uma área de solo que equivale aproximadamente a 1 metro quadrado com até 2 metros de profundidade. Repetindo, pedal é uma área que equivale a 1 metro quadrado com até 2 metros de profundidade. Professor, por que o senhor especificou até? Porque depende do tipo de solo, este solo vai ter um desenvolvimento, né, com base nos processos que ele foi sofrendo ao longo dos anos. Então, ele pode ser um solo raso. Um solo raso é um solo cuja a sua profundidade vai de 0 a 50 centímetros, ou seja, ele não desenvolveu adequadamente ainda. Ele precisa passar por um longo período de tempo para que ocorra ali os processos de formação do solo, que vai favorecer com que esse solo fique mais profundo, ok? Então, solos muito profundos são solos considerados velhos, são solos considerados maduros, ok? Como a gente pode observar aqui a relação dessa imagem, que eu tenho aqui a rocha recém-exposta, né, aonde ocorre ali algumas características importantes. Então, eu preciso saber qual é o material de origem, porque esse material de origem, essa rocha, vai favorecer o tipo de solo, né, principalmente o tipo de solo daquela região. Um solo novo, né, um solo jovem, é um solo raso, que está ali dentro de uma faixa que vai de 0 a 50 centímetros. Um solo cuja a característica intermediária, né, pouco desenvolvido, né, é um solo que vai ali de uma profundidade em torno de 50 a 100 centímetros. Um solo que é considerado maduro, desenvolvido, ele vai de 1 metro, né, até 2 metros de profundidade. Um solo muito desenvolvido, muito maduro, que é que não está alocado, né, são solos que vão acima de 2 metros de profundidade. Professor, mas existem solos que têm mais de 2 metros de profundidade? Existem. Mas para nós da área de agronomia, somente nos interessa trabalharmos com solos até 2 metros de profundidade. Ok? Então, a interferência espacial da evolução do pedro em diferentes geossistemas como compensação para a baixa densidade de amostragem. Então, você precisa observar as características do seu solo. E nós chamamos isso, né, podemos identificar isso de que maneira? Né? Nós podemos coletar informações, obtendo ali uma amostra de solo, uma pequena alíquota de solo, e trabalhando com ela, usando ali o tato, usando a visão, né, para caracterizar o que nós chamamos de características morfológicas. Professor, eu estou olhando aqui uma característica de um pedro, beleza. Se você observar, ele apresenta ali faces diferentes, né? Essas faces, né, nós vamos utilizar como referência apenas uma delas. Essa face inicial aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma opção de caneta, ok? Eu vou usar essa face aqui, ó. Nós chamamos isso aqui, ó, de perfil, ok? Neste caso aqui, ele vai somente até aqui, ó. Até aqui é o solo. Aqui já é rocha mãe. Rocha, ela tem uma característica específica para nós, né, que ela dá origem ao solo, mas nós não utilizamos ela como referência para classificação de solos, ok? Por quê, professor? Porque rocha não é solo, rocha dá origem ao solo.
Para nós definimos, observando aqui um perfil, apenas um corte, né? Um corte na vertical. Se você observar aqui, ó, na vertical, cuja profundidade vai até 2 metros de profundidade. Repetindo, até 2 metros de profundidade, ok? O termo até significa que eu posso ter solos menos profundos, ok? Mas, professor, eu estou olhando aqui também, existe uma característica interessante. Qual que é? Apresenta aqui umas cores diferentes, né? Uma faixa diferente. Se você observar aqui, ó, existem camadas diferentes, né? Essas camadas são chamadas de horizontes. Repetindo, essas camadas são chamadas de horizontes, beleza? Então, o que nós temos aqui uma diferenciação, né? Nós temos uma camada inicialmente que nós chamamos de horizonte A, que é a camada mais superficial, e a camada abaixo do horizonte A, neste caso aqui, nós estamos chamando de horizonte B, ok? Pessoal, ok. Ok, só um minutinho. Só para perceber aqui. Beleza. Então, vocês podem observar que é extremamente importante nós definirmos isso. Professor, então, o que significa ter o horizonte A? O horizonte A é aquela camada superficial, é aquela camada mais próxima da superfície. E se você observar, a coloração dessa camada é uma camada cuja coloração ela tende a ter uma coloração mais escura. Por quê? Porque é justamente nessa camada que se encontra também uma boa concentração de quem? De matéria orgânica. Ok? A matéria orgânica tem um papel extraordinário no solo. Qual é o papel principal da matéria orgânica no solo? Ela tem a caracterização, né? Ela vai caracterizar as condições físicas do solo. O principal papel da matéria orgânica durante o processo de decomposição no solo é ligar as cargas elétricas e favorecer ali que as partículas de solo fiquem agrupadas, ok? E ela vai caracterizar um processo que a gente vai aprender depois, chamado de estrutura do solo, ok? Por que é importante entendermos isso? Porque a matéria orgânica em si, né, ela contribui muito pouco com a fertilidade do solo. Como assim, professor? Por que ela contribui muito pouco? Porque a concentração da matéria orgânica, né, para vocês terem uma ideia, se vocês trabalharem com a concentração da matéria orgânica, em torno dos 100% da matéria orgânica, 55%, 58% aproximadamente, é de carbono orgânico. Ok? Dentro deste contexto, nós vamos ter ali uma faixa que varia em torno de 5% que vai ser de potássio, e 5% que vai ali de compor de cálcio, magnésio, fósforo, e assim vai. E o restante ali, as outras características da matéria orgânica. Então, se você observar, é uma concentração muito pequena para ser considerada aqui como uma excelente fonte de nutriente. Porém, ela é fonte de nutriente, ela vai disponibilizar os nutrientes que ela vai conseguir trabalhar ali, que ela vai conseguir fornecer para o solo. Ela também é fonte de nutriente, mas não é o papel principal dela. O papel principal dela é trabalhar as características físicas e facilitar também as características químicas do solo, ok? Solos com concentrações de matéria orgânica apropriadas são solos cujas características de produção são excelentes, ok? Então, o que acontece? Então, quando você observar ali a questão de matéria orgânica, você tem que entender se a qualidade da matéria orgânica que está ali, ela é boa. Se ela for boa, ela vai contribuir especificamente, né, no potencial de produtividade daquela área. Ok? Logo abaixo do horizonte A, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, nós estamos observando aqui, tem uma característica muito interessante,
Professor, você falou que loja abaixo do A vai ter o B. Sim, normalmente é o B. Quem que é o B? O B é justamente, né, aquele solo que é o material de origem, baseado apenas nas condições físicas e mineralógicas, ok? Esse material mineralógico, ele tem as características mais próximas da rocha. Então, ele tem pouca alteração que possa vir oriunda tanto por parte das condições ambientais quanto por parte do homem, né? Neste caso, né, quando há uma alteração do homem, nós dizemos que há uma alteração antrópica, então há um efeito antrópico no ambiente. O homem interferiu, o homem alterou. E a camada do horizonte A é a camada mais alterada. Por quê? Porque o homem nessa camada é a camada que normalmente ele está ali trabalhando a fertilidade do solo. É o local onde ele vai adicionar o quê? Ele adiciona matéria orgânica, ele adiciona adubos, fertilizantes, né? Corretivos. Ok? Deixa só um minutinho, por favor. Eu estou tentando aqui. Eu tenho que tirar um. Então, uma vez que vocês compreendem essas relações, né, é extremamente importante. Só que o solo ele evolui, continua evoluindo. E quanto mais ele evolui, ele vai criar outros tipos de camadas que é extremamente importante nós conhecermos, ok? Então, a evolução, né, desses solos leva milhões de anos. É diferente, o tempo geológico é diferente do tempo humano. O ser humano, ele vislumbra o tempo numa parcela de cada 10 anos. Okay? Isso nós chamamos de décadas. Já o tempo geológico, né, para formar ali aproximadamente em torno de 1 centímetro cúbico de solo, para você ter uma ideia, 1 centímetro cúbico de solo, isso leva aproximadamente em torno de 500 a 1000 anos para poder formular isso. Ok? Então, durante o processo de formação de repelização, que vai ajudar a formar o solo, você observa aqui, ó, nessa última figura aqui, que ocorre ali a presença específica, né, de um horizonte E. Professor, logo abaixo do A pode apresentar o E? Pode. Existem certas condições que pode aparecer um horizonte E. Então, o horizonte E é justamente o E álbico, é um horizonte que apresenta uma característica diferenciada entre o horizonte A e o horizonte B. Ok? Ele aparece em todos os solos? Não. Ele aparece em alguns solos. Essas informações aqui nós obtemos a campo. De que maneira? Abrindo uma trincheira ou utilizando-se de um barranco onde nós fazemos uma pré-limpeza e fazemos a caracterização e para identificar essas informações. Ok? Logo abaixo aqui, ó, eu tenho um B, o horizonte B, né? E logo abaixo do B, me apareceu aqui um C. Professor, o que é o C, né? O horizonte C, meus caros, ele é um horizonte também muito comum observado. O que caracteriza o horizonte C? Ele caracteriza um horizonte C solos que apresentam grandes desconcentrações de areia, né? Principalmente quando ela tem a sua origem na areia quartzosa, né? Um material de quartzo. Quem que é o quartzo mesmo? É um mineral primário, ok? Rico em sílica. Então, meus caros, o horizonte C, ele é um ambiente, ou ele é um horizonte, perdão, ele é um horizonte rico em minerais primários, ou principalmente está ali em grande concentração, além de ter um material de solo, material composto, ele encontra-se pequenos fragmentos de rocha. Aqui é uma área que vai estar ali e ainda em formação, ainda está sendo trabalhado pelos processos intempéricos para formar o solo. Dentro deste contexto, né, a gente pode vislumbrar aqui as informações, né, que a ação dos agentes externos, como a chuva, o vento, etc., que vão fazer o quê? Vão favorecer ali
a degradação das partículas do solo. Ok? Pessoal, é extremamente importante vocês entenderem que esses agentes intempéricos, né, eles são considerados, né, dentro do processo que eu chamo de intemperismo. O que é o intemperismo? Né? Você já deve ter estudado algo similar a isso. O intemperismo nada mais é do que processos que vão favorecer ali a degradação do solo. Dentro destes, né, podemos dividi-los em três tipos. Nós temos ali o intemperismo físico, o químico e o biológico. Ok? Então, como a gente pode observar aqui, ó, na figura embaixo, né, temos o físico e o biológico. O físico está nitidamente ligado à variação de temperatura, ação de gelo e ação de ventos, né, que vão favorecer ali a degradação. Já o biológico, né, é a presença de vida, né, como líquens, bactérias, musgos, até mesmo espécies vegetais e outros animais de grande porte, pode favorecer ali a degradação do solo, das rochas para formar o solo. E além de tudo isso, nós temos o químico. O químico, o agente principal é a água, ok? A água é considerada o nosso agente principal que está presente nos três tipos de intemperismo, no físico, no químico e no biológico. Porque vocês entenderam isso. Por quê? Porque a água ela passa por três tipos, né? Três fases, né? Três características. Ela tem a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. Então, consequentemente, ela vai trabalhar ali muito bem no processo, né, de degradação. Pessoal, mas como assim? Lembre-se que a água é considerada o nosso solvente universal. Ok? A água é um solvente universal. Sendo solvente universal, ela vai, ao entrar ali em contato com a rocha, ela vai dissolver ali as partículas mais fracas, consequentemente liberando, né, pequenos fragmentos ao longo do tempo. Okay? E como é o químico, o que ele vai fazer? Ele vai liberar e retirar o quê? Os elementos químicos essenciais da planta. Então, normalmente, os ambientes cujo o processo tempérico químico é muito mais atuante são ambientes cujos solos são mais pobres. Ok? Com o processo da degradação, né, vocês vão observando aqui, ó, em relação ao tempo, né, o material orgânico, né, ele vai sendo inserido, ele vai entrando no ambiente e vai favorecendo também, né? Então, ou seja, nós temos aqui uma relação bem interessante, porque os três processos ocorrem também simultaneamente. Nós estamos escrevendo isoladamente para podermos entendê-los, porém, todos os processos ocorrem simultaneamente. O que diferencia? A intensidade. Eu quero que vocês entendam isso. O que diferencia os processos de formação, né, que estão ligados ao intemperismo? A intensidade. Em algumas regiões, o intemperismo químico vai ser muito mais atuante, e em outras, o intemperismo físico vai ser muito mais atuante. Ok? Então, dentro deste contexto, né, dentro da formação do solo, né, você percebe que o material orgânico, ele não deve ser confundido com matéria orgânica. Material orgânico é aquele material que está na cobertura do solo, está em cima do solo, e ainda não entrou em degradação. Ele ainda é o vegetal que está dentro, né, pode ser animal, pode ser vegetal, ele ainda na fase morta, apenas cobrindo o solo. Este material, com o tempo, ele vai degradar também os processos intempéricos, ok? Consequentemente, essa degradação ele vai formar a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica em decomposição, né, ali, ela vai ficando um material mais fino. Quanto mais fino ela vai ficar numa camada menor que 0,05 milímetros, né? 0,02 milímetros, que é o de argila. Então, consequentemente, ela vai ser chamada de humus. O que é bacana?
bacana é o seguinte, pessoal, quanto maior a concentração de humus no solo, melhor são as condições estruturais do solo, ok? E com o avanço da decomposição da matéria orgânica e da degradação do solo, né, vai ali formando, vai constituindo ali os perfis do solo. Então, você observa que ali a rocha em processo de desintegração passa por um processo de material orgânico, né, passando por um processo inicial dos horizontes, formação inicial dos horizontes, e aí depois ali, ó, já está ali criando um processo interessante que é a constituição, consolidação dos horizontes, ok? E olha que bacana aqui, ó. Professor, anteriormente eu havia dito que o horizonte A, né, era o horizonte da camada especial. Eu quero que vocês entendam, né, que na classificação horizonte A é a classificação de horizonte de solo. Porém, existe um horizonte que pode estar acima do horizonte A, que é o horizonte O. Repetindo, existe um horizonte que pode estar acima do horizonte A, que é o horizonte O. Por quê, professor? Porque é um horizonte composto de material orgânico. Okay? Então, a concentração de material orgânico ali, ele pode formar uma camada, né, expressiva que pode ser considerado horizonte O. Normalmente, o horizonte O ele é encontrado principalmente em áreas de mata consolidada, sem que haja alteração pela influência antrópica. Okay? Com o passar dos anos, né, em áreas onde há o desmatamento, o horizonte O, normalmente, ele é extinguido, ele sai do sistema, tá? Porque mas tem lá a matéria orgânica, né? Tem lá os resíduos que ficam do plantio. Sim, mas não é o suficiente para formar ali uma camada de horizonte O. Então, lá, à medida que o tempo passa, né, mais profundo o solo se torna e também maior diversidade de horizontes que se apresenta. Então, isso eu quero que vocês entendam. Então, solos mais antigos são solos que apresentam diversidade de horizontes. O processo de composição da rocha é chamado de intemperismo ou meteorização, ok? Nós descrevemos os processos aqui anteriormente, e isso, interessante, que ocorre uma alteração também do relevo. Ele vai degradando, vai formando, modificando a paisagem. Né? Então, vou usar aqui essa imagem, né, como referência, essa aqui embaixo. Se você observar aqui, ó, inicialmente ele apresenta aqui a rocha nua, ou seja, a rocha em contato com a biosfera. Durante o começo, iniciando ali a degradação da rocha, ela vai formar uma pequena concentração de solo. E a primeira vegetação, as primeiras características vivas que vão ocupar esse solo são os fungos e os núcleos, são os líquens e os fungos, né, musgos. Então você vai ver que vai formar uma camada dentro desse material, né? Ele é um material vivo. Esse material vivo, ele libera o que nós chamamos de ácidos úmicos. E esses ácidos úmicos favorecem ali uma pequena degradação, né, das rochas e aumentando ali o perfil. Então, com o passar do tempo, né, essa área vai ser substituída, né, os líquens e os músculos vão ser substituídos ali por ervas de pequeno porte, né, como pequenos arbustos, ok? E isso vai aí favorecendo. E este material, né, essas ervas, esses pequenos arbustos, têm uma raiz um pouquinho mais profunda que também favorecerão ali no processo de degradação das rochas e do solo. E com o tempo, este material também vai ser substituído por uma outra vegetação, né? E vai ali gerar primeiro matagal, né, com os arbustos. Então, esses materiais continuam favorecendo a degradação até que se substitua totalmente ali o ambiente, né, por vegetações arbóreas, ok? Ou complementares. Vocês observam, né, regiões onde apresenta ali uma vegetação de árvores de grande porte já foram um dia ali, né, apenas capim, pasto, né, uma matagal especificamente, ok? Então, é importante entender essas características. Em relação, né, determinante de formação do relevo, né? Pessoal, o processo de formação do tipo de relevo, a crosta terrestre sofre influência dos agentes internos e externos. Né? Quem são os agentes internos? São as placas tectônicas, né? E elas vão fazer o quê? Elas vão fazer deslocamento
forçando as placas a se levantarem ou rebaixarem, consequentemente modificando a paisagem. E os agentes externos são os agentes intempéricos, que vão trabalhar, que é o vento, que é a água, okay? Que vão favorecer ali a degradação, né? A temperatura, né? Quando se eleva a temperatura, fica muito quente. Quando se esquenta um determinado objeto, o que vai acontecer? Ele vai dilatar. Quando se esfria, ele comprime. Ocorrendo o processo de dilatação e compressão, dilatação e compressão, dependendo da característica do material, ele vai começar a fragmentar. E fragmentando, começa a criar ali frações, partes da rocha. E esses fragmentos vão se fragmentando de tal forma até que vire pequenas partículas menores que 2 milímetros. Ok? O que são essas partículas menores de 2 milímetros, professor? São as partículas consideradas como solo. Qualquer partícula maior que 2 milímetros não são consideradas como solo, são consideradas como fragmento ainda da rocha. Então, para nós, no interesse agronômico, nós trabalhamos com material cujos fragmentos são de menor que 2 milímetros. E nós vamos trabalhar isso para definir a granulometria. Ok? Então, vamos lá. Vamos discutir ainda um pouquinho mais sobre as relações das agentes transformantes que são classificados como origem, né? Conforme a origem de suas ações. Aquelas que atuam abaixo do solo são chamadas de agentes endógenos ou internos. E aqueles que ocorrem na superfície são agentes exógenos e externos. Repetindo, as que ocorrem, né, a deslocamento da placa tectônica, erupções de vulcão, que vão vão alterar o ambiente, né? Então, isso é chamado de agentes endógenos ou agentes internos. Já as características que vão formar, que vão trabalhar o ambiente externamente, né? Lá de fora, na crosta terrestre, ali no dia a dia, próxima, junto à biosfera, nós temos ali os agentes exógenos, ok? Então, é importante entendermos isso porque, dependendo das características do material de origem, dependendo das características do deslocamento da formação, vão formar ali diferentes características no relevo, né? Podendo acentuá-lo, muito acentuado, né? Com a declividade, mudança de atividade, ponto mais alto, ponto mais baixo, ou podemos ter ambiente cujo relevo é plano, né? Então, a gente vai ter que entender essas características. Né? O que é um relevo plano, professor? Um relevo plano é um ambiente cuja variação de declividade, ou seja, diferente do ponto mais alto para o ponto mais baixo observado, não varia em torno, não passa de 3%. Para os solos que vai de 3 a 8, né, ele vai de suave ondulado. De 8 a 12, ondulado. E assim vai sucessivamente. Então, é importante vocês observarem essas informações. Por quê? Porque são tomadas de decisões para vocês observarem quais as práticas de manejo mais propícias, mais favoráveis a serem utilizadas naquela área, para que vocês possam conduzir a agricultura de forma mais assertiva e obter ali maior produtividade que aquela área pode dispor. Bem, aqui, inicialmente, né, vamos ver se eu consigo fazer o link aqui. Não deu certo? Descarta. Só um minuto, por favor. Eu vou tentar aqui observar. Deixa eu pegar o link. Ok. Eu vou tirar essa apresentação aqui. Vou colocar
Um minutinho só. Deixa eu buscar primeiro a apresentação que eu quero, para divulgá-las para vocês. Pessoal, eu não sei se vai sair o som. Eu gostaria que vocês se manifestassem aí para verificar. Mas vamos lá. Se vocês observarem aqui, ó, está demonstrando o quê? Está demonstrando uma movimentação das placas tectônicas, né? Com base no deslocamento do magma, formando ali um deslocamento, né, dessas placas, elevando-as, e a partir do momento que ele se eleva, ele vai formar ali uma alteração nas características do relevo. Aqui, ó, vai apresentar aqui para vocês observarem o movimento de placas divergente e convergente. Ok? Então, a Marcela vai abrir de novo. Ela repetiu aqui de novo. Então, você observa aqui ó, o magma, né, ele vai empurrar ali a crosta terrestre, fazendo com que o material se eleve, né? Ou seja, a crosta terrestre mais pesada, ela vai descer, vai ficar abaixo da mais leve, né? A mais leve vai subir aqui por cima da outra crosta terrestre. E este material vai sempre estar modificando. Se você observa que este material, ó, ele vai forçando a modificação do ambiente, ok? E ele, ó, ao adentrar aqui, ao entrar em contato com o magma, ele começa a ser fundido e vira magma, ok? E vai, ó, sendo liberado ali através de reações vulcânicas. Essa fumaça aqui, ó, vulcânica, ela é interessante porque ela libera fuligem, material bem fino, e esse material é muito fértil. Enquanto que o magma, né, o material magmático que entrou em fusão lá dentro, ele favorece essas características importantes também, porque ele vai fornecer o quê? Fornece ali uma boa concentração de elementos químicos, porque ele homogeneiza, ele trabalha todo aquele ambiente ali. Beleza. Deixa eu observar aqui a outra informação. Só para nós trabalharmos aqui essa discussão. Temos aqui a relação do movimento das placas tectônicas, né? Que descreve claramente o continente de formação contínua, né? Que é a Pangeia. Okay? Então é importante, por que eu gosto de mostrar essa informação? Porque aqui, ó, demonstra claramente, né, que os solos do Brasil são bem similares aos solos da África. Professor, então significa que a partir do momento que eu consiga entender e caracterizar ali as informações dos solos aqui, aprender a fazer isso, eu posso aplicar essa técnica em qualquer outro ambiente? Pode. Por quê? Porque vocês vão perceber claramente que este ambiente, né, ele tem similaridade. Lembre-se, similaridade não é igual, eles são parecidos, mas existem diferenças muito importantes a serem consideradas. Ok? Então, se vocês observarem, né, aqui ele demonstra, né, o núcleo da Terra, né, e lá são ricos em metais sólidos. Nós temos ali o núcleo interno e o núcleo externo, que aqui são metais líquidos. Lembrando que o núcleo é ferro fundido e o externo é lava, né, material magmático. Nós temos o manto inferior, que é uma rocha sólida, o manto superior, que é a rocha derretida, né, da ionosfera, ok? E nós temos aqui uma pequena relação das rochas sólidas e a crosta terrestre, que é uma pequena casca bem fina, que vai favorecer. Então você observa, olha aqui, ó, o que é a litosfera, né? A litosfera é uma pequena camada que entra
parte da crosta terrestre com a atmosfera e a água, né? Então, você vai observar que essas informações são importantes porque ele caracteriza a informação diferente. E se você observar bem nitidamente aqui, ó, a parte que nós ocupamos é uma linha tênue, uma linha, parece um fio de cabelo aqui, ó, de tão fino que é a característica, né, de solo para nós. E tudo isso aqui, ó, é rocha. Okay? Então, essas características aqui, essa informação, essa rocha, quando entra em contato com o solo, né, ele vai mudar, vai alterar as condições. Aqui está mostrando aqui a placas continentais que colidem uma com a outra. Com uma placa colide com a outra, o que vai acontecer? Né? Elas vão forçar, vão convergir, né? Vão empurrar para cima. Vão empurrar para cima. Formando quem? Formando aí as cadeias de montanhas. Né? As placas que rebaixam, que se afastam, divergem. Né? Então elas se liberam, se afastam uma da outra. Então, a massa terrestre, né, da material mais leve, ó, ou seja, aqui onde nós estamos, é um material mais grosseiro. Nós temos ali as bacias oceânicas. Aqui embaixo, essa crosta terrestre aqui, ó, é um material mais denso. Por quê? Porque existe um peso maior devido à densidade da água aqui dentro. Então ele vai comprimir, vai aumentar a densidade dessa massa. Então essa massa aqui ela é mais pesada. Então este material aqui, ó, ele é muito mais fácil de ser rompido, né, liberado ali através de deslocamento do magma. Aqui nós observamos, né, as relações, ó. O magma também pode romper, de certa forma, as placas tectônicas marítimas, né? E pode, ó, fazer o processo divergente, ó. E ele vai fazer o quê? Vai empurrar uma do lado para o outro, uma cordilheira, né, mesoceânica, do Vale do Rift, ok? Então, você observa que ele pode afastar um continente do outro, com maior facilidade. Então, entender essas características é extremamente importante para que nós possamos entender o quanto que o ambiente pode ser modificado, quanto que o relevo, quanto que a paisagem pode ser modificada com ações endógenas, né, e exógenas. Então, aqui, ó, pequeno ripão, né, o rasgo, né, que é um deslocamento da placa. Você observa que essa placa aqui, ó, ela está separada, principalmente. Então, ele pode ocorrer um deslocamento, forçando, né, subindo aqui, ó, e ocorrendo um rebaixamento. Esse rebaixamento aqui, ele é interessante porque eu consigo usar ele como referência para vocês aqui, ó, para explicar justamente a nossa região. Se você observar a região aqui da Baixada Cuiabana, historicamente, toda a Baixada Cuiabana já foi similar aqui, ó. Ela já apresentou a mesma altura, né? Com quem? Com Chapada de Guimarães. Nós saímos aqui de Cuiabá, né, para vocês terem uma ideia, nós ficamos 60 quilômetros da Chapada de Guimarães. Apenas 60 quilômetros da Chapada de Guimarães. E a diferença no nível do mar, Cuiabá fica a 110 metros do mar aproximadamente. Enquanto que a Chapada chega a quase 700 metros do nível do mar. A diferença de 60 metros são de 700 metros de altura. Ok? Professor, mas por que essa diferença? Por causa desse processo aqui, ó. Esse deslocamento, né, fazendo com que houve um rebaixamento do ambiente. Professor, mas o que realmente elevou, né, para ocorrer esse rebaixamento aqui? Vamos lá. Se você observar, não a nível local, mas a nível regional, né, aqui na América do Sul, você vai observar que a América do Sul apresenta uma cadeia de montanhas, né, que são a cadeia dos Andes. Para que houvesse a elevação da cadeia dos Andes, em algum outro local, foi necessário ocorrer um rebaixamento. Okay? E esse rebaixamento foi aonde? Foi aqui na região do Pantanal. Então, durante o rebaixamento do Rio do Pantanal, né, o que aconteceu? Né? Muitos dos solos da região aqui, ele acabou não descendo. Então, parte do material aqui, ó, da Baixada Guiabana, ele foi sedimentado, foi retirado, foi escorrendo e foi cobrindo nas bacias sedimentares do Pantanal. Então, boa parte do material do solo formado lá no Pantanal, né, que está lá dentro, são solos sedimentares, são solos que foram rebaixados, foram transportados, foram levados para cobrir lá dentro, formando aí, deixando os paredões parecidos aqui do nosso lado, entre outros. Ok? Então,
Olha como que muda bastante a paisagem uma relação dessa. Então você observa que as regiões mais altas, né, que região mais baixa, ou seja, certo? Porque os solos mais ricos tendem a descer, se deslocar para a parte mais baixa, ok? E olha que bacana, né? Aqui nós temos aqui, ó, diferentes placas tectônicas que envolvem o mundo inteiro, né? Então você observa que essas placas tectônicas, elas são interessantes de observar. Por quê? Porque você tem muitas delas, essas fissuras aqui são as fissuras onde ocorrem normalmente as ações vulcânicas. Chamamos de anel vulcão, anel de fogo, né? Então, dentro deste contexto, nós temos aqui a nossa placa tectônica básica para o Brasil, né? Então, a placa sul-americana, que, por que pareça, né, o Brasil fica justamente bem no centro dela. Então, esse tem uma vantagem muito grande para nós, porque está diretamente ligado às características que envolve ali a ação de terremoto, né? Os epicentros normalmente ocorrem muito frequentemente nas falhas entre as placas tectônicas. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, meus caros, vocês observam que existe muita coisa para a gente discutir em relação à caracterização de relevo, caracterização de ambiente, né? Que envolve ali a formação básica do trabalho. Por quê, professor? Porque é fundamental que nós entendamos essas relações para que possamos tomar decisões referentes à agricultura. Ah, professor, mas a gente não é geólogo. Sim, mas o conhecimento referente à informação, ela é primordial para que vocês possam tomar decisões mais assertivas em relação à área que você trabalha. Bem, deixa eu ver se eu consigo reabrir aqui a minha apresentação. Eu fiz. Um minutinho. Quando você mexe no sistema, ele altera totalmente o sistema. Aqui, representou. Fantástico. Então, meus caros, voltando aqui, ó, dá uma olhada. Então, a gente vai. Quero que vocês entendam essa informação. Que o processo tectonismo, né, convém o quê? São os movimentos das placas tectônicas que modificam o relevo e acontecem graças à pressão exercida pelo interior da Terra, mais precisamente pela região que fica sob o magma. A movimentação das placas tectônicas acaba formando ali montanhas, vulcões e cordilheiras. Nós temos o que podemos chamar de falha reversa, falha normal, né? E falha deslizante, direcionada. A falha reversa é aquela ao qual o material acaba subindo, formando as montanhas, ok? A normal é que normalmente a placa tectônica acaba descendo, formando algumas ravinas, né? Parte mais baixa. E as deslizantes, né? São aquelas que deslocam lateralmente uma a outra. Isso é muito comum lá, nós chamamos da falha de Santander, né? Que é lá na Califórnia. Se você observar, essa aqui é a falha mais comum que existe lá. Os agentes internos ainda nós temos os vulcões, como eu havia dito aí, né? O magma que fica lá no interior da Terra tende a sofrer um processo de erupção em direção à superfície e quando encontra fraturas e brechas entre as placas tectônicas, além de ser um dos fatores que formarem o próprio vulcão, o vulcanismo também atua na formação do solo, que, aliás, são extremamente férteis. Né? Então, eu quero que você entenda o seguinte, que o material que é expelido pelo vulcão, o magma, a nuvem de cinzas, né, são materiais muito ricos, muito férteis. E proporciona na região ali mais próxima material de origem, de solo mais fértil. Por quê? Porque o magma é muito rico
em elementos químicos essenciais para as plantas. Okay? Ele é muito rico nesse material. Então, durante o processo da sua degradação das rochas, que são degradadas nesse processo, eles vão liberar ali solos mais férteis. Outro agente interno, né, endógeno, que precisa observar com muito cuidado, né, que são os abalos sísmicos. São extremamente, né, são os terremotos, né, originados ali a partir do movimento da mutação violenta do manto terrestre, que pode fazer com que as placas tectônicas colidam movimento convergente e se afastem movimento divergente, ou se movimento em sentido lateral, raspando de uma para outra, movimento transformante. Ok? Então, normalmente, né, para que isso ocorra, para que ocorra ali um abalo sísmico, esse abalo vai ocorrer aonde? Ele ocorre justamente nas falhas entre uma placa tectônica e a outra. Ok? Professor, qual que é a placa tectônica mais próxima que nós temos aqui do Mato Grosso? A placa mais próxima do Mato Grosso é a placa ali de Nazca, que ela fica grudada com a placa sul-americana, e ela fica bem próxima onde? No Chile. A região do Chile, bem no mar ali, né, ela tem a placa Nazca, que ela ali é onde ocorre o maior incidente relacionado a abalo sísmico. Okay? E de vez em quando, nós sentimos os abalos sísmicos que são emitidos ali pelo epicentro, lá no foco, lá na placa tectônica, okay? lá na fissura. Bem, professor, mais os agentes externos, né? A gente falou muito sobre agentes internos, mas agentes externos, que são mais comuns no processo de formação de solo, porque estão diretamente influenciando o solo, porque está diretamente tocado no solo, ou diretamente tocando ali as rochas. Né? Bem, os agentes externos, ou exógenos, também chamados de euclipidores, né? Porque euclipidores são como se fossem esculpidores, né? São responsáveis pela erosão. O que é erosão, professor? Nada mais que o desgaste, né? Desgaste de quem? Do solo. Ele vai desgastar. O que é desgastar? Vai deixar pobre, vai eliminar, vai retirar do local. Né? E temos também a sedimentação, porque o local que perde, o outro vai receber, né? Vai ser deposição do solo. Eles são também ocasionados ali pela ação do elemento que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. Ok? Os agentes externos, né, exógenos, também que a gente vai chamar como intemperismo. Intemperismo é um processo de transformação, de desgaste das rochas e dos solos através do processo químico, físico e biológico, como nós já citamos ali atrás. Mas vamos dar uma ênfase maior aqui em relação a essa informação. Bem, o intemperismo físico ocorre por meio de processos físicos, como a fragmentação da rocha, formando assim diversos tipos de sedimentos. Por exemplo, a areia é influenciado, sobretudo, pela variação da temperatura, ou seja, dilatação e congelamento, e de pressão. Com isso, o processo de dilatação das rochas favorece a fragmentação. A dilatação nada mais é do que vai aquecer a rocha vai dilatar, né? E quando ela começar a resfriar, né, se ocorrer o processo de congelamento, de resfriamento rapidamente, vai formar ali fissuras, fragmentação. Ou seja, qualquer objeto que você aquece muito, aquece, resfria, aquece, resfria, aquece, resfria, esse processo vai favorecer ali o aparecimento de algumas fissuras. E com o tempo, essas fissuras, durante o processo em relação ao tempo geológico, vai formar ali fragmentos desse material. Como eu posso observar aqui também, né, o processo da chuva, a chuva ela entra, né, a água entra nas fissuras, as juntas, né, ela vai congelar. Uma coisa muito importante de entender da água, quando ela congela, o que é? É que a água aumenta o seu volume. Você congelar a água, ela vai aumentar o seu volume em torno de aproximadamente até 3% do seu volume. Isso é muito comum para o pessoal que gosta de tomar tereré. Né? Pessoal, eu tomo tereré, tomo bastante. Então, se você por um acaso já encheu uma garrafa até a boca, né? Fechou ela e colocou no freezer, o que aconteceu com ela?
provavelmente essa garrafa rachou. Por quê? Porque o volume da água expandiu de tal forma, né, que a garrafa acabou não suportando, né, e acabou rompendo, fragmentando. Como nós podemos observar aqui, né, o gelo, né, a água na forma de gelo vai expandir, porém, essa mesma água vai derreter, ok? Vai infiltrar ainda mais no ambiente. Se ela voltar a congelar, ela vai voltar a romper, né, esse processo, e esse processo é contínuo, né? Leva milhões e milhões de anos e vai embora. Pessoal, mas você sabe evaporar. Ela vai evaporar, ela vai sair do sistema, né? Esse material ele vai aquecer também, voltar a aquecer pela temperatura, né? E ele vai fazer o quê? Vai expandir. E, consequentemente, nessa expansão, quando ele resfriar, ele vai voltar a formar ali, né? Romper um pouquinho mais, fragmentando um pouquinho mais a rocha. Porém, vai voltar a chover novamente no ciclo, né, das águas. A água vai voltar a preencher as fissuras e, consequentemente, fazendo um processo cíclico, né? São os ciclos das formações, né? Que para gerar o que nós chamamos de formação do solo. O intemperismo químico, né, acontece por meio de reação química que ocorre principalmente através da ação da água e da temperatura. O intemperismo químico resulta nas alterações de transformação dos minerais, alterando assim a composição química da rocha. Por quê? Porque a água vai entrar ali no ambiente, na rocha, né? E ela vai, aos poucos, dissolvendo os elementos químicos, minerais mais fracos, mais frágeis, ok? Alterando as características químicas daquela rocha, solubilizando esses elementos e sendo retirado do ambiente, ok? Lembre-se que a água é o nosso solvente universal, né? Que tem uma característica de uma rocha, né, o peso químico da rocha. Neste caso, ocorre a formação da camada como casca de cebola. Se você observar aqui, ó, ela formou uma casca bem fina em cima da rocha, né? Se você fizer uma raspagem aqui dentro, está cobrindo esse material. Já o intemperismo biológico consiste na degradação física e na decomposição química das rochas causada pelos organismos. Como isso funciona? Né? Primeiramente, vou usar aqui o intemperismo biológico, a ação das plantas. Se você tiver aqui um ambiente sem nenhum tipo de vegetação, ao ocorrer ali a destinação da espécie, da planta, a planta em si, ela vai germinar, né? Ela vai crescer. E quanto mais ela crescer, maior é o espaço que ela vai começar a ocupar. Por quê? Porque a própria raiz, né, das plantas, elas liberam pequenos soluções, nós chamamos de ácidos fluvídicos. São ácidos orgânicos, produzidos pela própria planta. E esses ácidos vão começar a corroer, né, correr a rocha, liberando ali os elementos químicos essenciais que ela tem interesse para poder completar o seu ciclo fisiológico. Okay? Então, uma coisa importante é que a própria raiz vai ocupar as fendas, forçando ali, ó, o rompimento das rochas. Não é uma coisa rápida, né? Mas ela vai trabalhando. E também no entorno das raízes são encontradas camadas biológicas de vida, né? Ali vai estar o quê? Vai estar os organismos vivos, como bactérias, fungos, líquenos, musgos, e assim vai sucessivamente, favorecendo ainda a liberação desses ácidos e, consequentemente, auxiliando na degradação da rocha para formar solo. Aqui eu tenho o temperismo biológico, né? Apresento para vocês aqui, ó, o inseto, a própria formiga, né? Ela traz aqui, ó, de dentro para fora, algumas partículas de solo. Aqui eu tenho um fragmento da rocha sendo rompida por uma árvore, ó. Aqui eu tenho outro fragmento, né, da rocha sendo levantada pelas raízes da própria árvore, e assim vai sucessivamente. Ok, meus caros? Então, os agentes externos, exógenos, a gente pode trabalhar focando no processo que vão gerar ali, que eu chamo de erosão. Né? A erosão, nós podemos dividir
divididas como erosão pluvial, fluvial, marítima, né? Vamos citar essas três aqui inicialmente. A pluvial aqui é a ação da água, da chuva, sobre o solo, que varre a superfície, provocando ali um processo de erosão. Pluvial vem de pluviometria, vem de chuva, tá, pessoal? Quando ocorrem enxurradas, a força dela acaba abrindo ali um caminho em meio ao relevo, provocando erosões ainda mais profundas. Já a erosão fluvial é causada pela ação dos rios, okay? Que tem o seu curso sobre a superfície e, além de transformar ali a paisagem, transportam sedimentos de um ponto para o outro. Ao longo de milhares de anos, isso vai modificando totalmente a estrutura do relevo. Porque existe uma coisa muito importante nesse estudo, é porque dentro dos estudos sobre características fluviais, existe um termo que se chama dança dos rios. O que significa isso? Dependendo da condição de deslocamento dos sedimentos, os sedimentos vão fechando, vão tampando o fluxo do rio, entupindo o canal do rio, né? E vai forçar com que o rio vá para outro local e comece a vazar para outro local, fazendo o deslocamento para outras áreas. E isso aí vai modificando as características da paisagem. Também temos a erosão marinha, realizada pelo mar, atinge principalmente as costas rochosas dos litorais, né? De uma forma lenta, e a erosão marinha, né, do desgaste das costas altas depositadas, sedimentos sobre as baixadas, forma ali um relevo tipicamente litorâneo, como as falésias, que são, em grande parte, formas de erosão. Temos também outros agentes, né, que é a erosão glacial. A erosão glacial consiste no derretimento das geleiras e acontece apenas em grande altitude de região, montanhosas no geral. Aqui na próxima nossa região, temos a Cordilheira dos Andes. Perdão, isso, a Cordilheira dos Andes. E ali tem muito material de geleiras, né? E essa água, né, esse gelo, vai favorecer ali a formação da erosão glacial. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos sedimentos desses materiais que são lá que vai ocorrer ali dentro da erosão, são depositadas aqui na região do Pantanal. Então, o Pantanal recebe muito desse material sedimento ali, dessas áreas. E a partir do momento em que o gelo, né, derrete, ele acaba transformando ali em curso de água, que modifica o relevo por onde passa. Temos também ali a erosão eólica, que é a ação do vento sobre o relevo, que também arrasta materiais de um local e leva para outro. Ao longo de milhares de anos, muitas formações rochosas são esculpidas, e assim, a partir da poeira que o vento carrega, as dunas são formadas justamente assim, ok? Bem, a próxima nós aqui, nós temos ali, subindo os Chapada dos Guimarães, nós temos a entrada ali, vários materiais, né? Você observa algumas pedras que são esculpidas, né? E elas são esculpidas pela erosão eólica. E temos também a ação antrópica, né? Ou seja, o ser humano, né, que vai auxiliar ou acelerar na degradação do solo, favorecendo ali o aparecimento da erosão. Ok? Bem, uma vez que os processos intempéricos vão atuar, vão gerar o que nós chamamos de pédon, né? Nós já vimos lá atrás. Professor, o que isso está relacionado? Né? Está ali, ó, para formar ali a formação do solo, né? Precisa do quê? Do material de origem, que está aqui, do clima, do relevo e dos organismos e do tempo. Bem, isso vai gerar uma relação bem clássica, né? Que é ali a relação. Olha o pédon bem aqui, ó. Vou dar uma ponteira aqui e vou mostrar para vocês. Isso aqui é um pédon, ó. Pédon nada mais é do que uma área de 1 metro quadrado com até 2 metros de profundidade.
Bem, no Pedon, para nós é importante, por quê? Porque essa parte aqui, ó. Nós vamos trabalhar muito com isso aqui, principalmente na parte de classificação de solo. Esse aqui é chamado de perfil do solo, ou seja, é um corte na transversal, né? Perdão, na vertical, que vai da superfície até 2 metros de profundidade. Aonde nós vamos utilizar para identificar as camadas, ou seja, os horizontes. Onde nós vamos definir se é o horizonte A, se é o E, se é o B, se é o C e assim vai. Ok. Professor, mas o Pedon é uma área de 1 metro quadrado ali, mas então significa que eu tenho vários pedons numa área? Sim. Então eu posso dizer que o conjunto de pedras é chamado de polipedros. Ok? Então, a área em si, né, eu vou observar que eu estou próximo do conjunto de polipedros. Professor, e o conjunto de polipedros? O conjunto de polipedros nós chamamos de paisagem. Ok? Nós chamamos de paisagem. Se você observar aqui, ó o tamanho da área aqui, ó. Ela é bem pequena. Ok? Se você for observando, a nossa paisagem ao pedra. Então, meus caros, as características morfológicas nós vamos trabalhar normalmente em cima dos pedras. Em conjunto de pedra, nós buscamos entender se existem similaridade. Essa similaridade, ela vai me permitir uma informação que é a classificação de solo. Okay? O que é a classificação de solo? Vamos fazer um estudo específico sobre isso, mas eu posso adiantar aqui, dizendo a vocês que a classificação de solo nada mais é do que nós darmos nomes ao solo. Nome a solos que apresentam as mesmas características. Ok? E por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque isso vai gerar para nós aqui uma condição muito bacana e auxiliar no cotidiano da agronomia. Bem, eu espero que vocês tenham observado, né, que a gente discutiu várias situações aqui dentro, várias informações que são extremamente importantes. Por quê? Porque vocês vão ter uma ideia específica do processo de formação e como é formado. Por quê? Nós falamos aqui, ó, referendamos aqui a relação do material de origem. Nós discutimos de onde ele vem. Ele vem da formação das rochas. Existem 3 tipos de rocha: magmáticas, metamórficas e sedimentares. Beleza. Uma vez que eles trabalham o processo de formado de degradação, né, eles vão ser alterados pelo clima. O clima está diretamente ligado à característica do temperismo, pluviometria, né? Chuva e alteração da temperatura, que é a elevação da temperatura e a queda da temperatura que vai alterar as características de dentro. Outra informação importante que é o relevo, ou seja, a paisagem em si, né? As suas características, apresentando declividades ou platôs, especificamente, para que possamos entender essa relação. Por quê, professor? Porque dependendo da posição da paisagem, dependendo de como estiver, maior é o efeito da degradação. Quanto mais inclinado for o ambiente, maior é o processo de deslocamento do solo. O solo sai dali. Professor, se o solo sai daqui, o que acontece? O que sobrou não ficou raso? Então, normalmente, em ambiente cuja declinidade de solo, eu tenho solos novos. Eu tenho solos. Por quê? Porque o solo que foi formado ele foi levado para outro lugar. Ele vai ser depositado na parte mais baixa. Ok? E a parte mais baixa, normalmente, são solos mais profundos. São solos que foram sedimentados. Então, boa parte de solos profundos também são sedimentados. Ok? Lembrando que eu posso ter solo profundo sem ser sedimentado? Posso. Desde que, normalmente, o ambiente seja plano
ok? Na parte mais alta, e ele vai correr o quê? O processo lentamente de formação do solo in situ. O que é in situ? Formado naquele próprio local. Já o solo lá embaixo é ex situ, foi formado em outro local e foi depositado naquela região. Ok? Então, meus caros, eu acho que este é o conteúdo que eu gostaria de iniciar para vocês hoje. Tá bacana aqui esse material. Eu vou encerrar essa aula aqui, essa videoaula, e vou abrir para discussões com vocês aqui em relação ao conteúdo. Um momento, por favor.